Gestão de projetos é um conjunto de ferramentas, um conjunto de ações voltadas para atingir um ou mais objetivos de uma organização. Isso significa que ela pode ser direcionada para produto ou serviços, buscando um resultado único para uma organização ou para um grupo. Quando nós falamos que a gestão de projetos é temporal, significa que ela tem início, meio e fim. E o acompanhamento é essencial para que os resultados possam ser dentro do que foi previsto. Quando nós falamos em gestão de projetos, nós temos duas ferramentas que são essenciais. A primeira é o planejamento e a segunda, o controle dos projetos. Na primeira, eu vou fazer todo um esboço necessário voltado para a necessidade do meu cliente final. A segunda, eu vou fazer um controle para que a necessidade do cliente final seja atingida, seja alcançada. Se eu não fizer um acompanhamento adequado, o risco de ter perdas financeiras, o risco de não atender a necessidade do meu cliente é muito grande. Ela existe, ou como forma de exemplificar a gestão de projeto, nós temos várias áreas. Se falarmos dentro da administração pública ou dentro da administração do setor privado, podemos falar em uma empresa que está fazendo uma campanha de redução de custos. Quando falamos na construção civil, envolve a construção de um prédio. Verifiquem na cidade onde vocês moram. Algumas cidades possuem um cronograma fixado a respeito de quando essa obra vai ser entregue. Quando falamos de eventos, feiras e shows, envolve desde a contratação do artista até o pós-venda com aquela ação realizada. Manutenção. Quando nós temos a manutenção preventiva de um veículo ou aeronave, pesquisa e desenvolvimento, o setor automobilístico trabalha com isso frequentemente. Ele busca novos motores e busca novos automóveis enquanto layout. E as empresas buscam qualidade o tempo inteiro. Então, quando ela busca pela ISO 9000 dentro da sua estrutura, ela está fazendo uma gestão de projetos. Na prática, imagine que de repente você está aqui aí na sala de aula e recebe uma mensagem que amanhã você tem uma reunião com seu chefe imediato. E seu chefe imediato vai te dar um recado. Você foi convocado para desenvolver um projeto para atender a direção da empresa. Primeiro você vai ficar num entusiasmo muito grande. Depois você vai ficar numa dúvida muito grande. Quais são as principais dúvidas nesse momento? Por onde começar? Quanto vai custar? Qual a sua equipe para desenvolver esse projeto? Qual a expectativa do seu contratante? Como responder a tudo isso? Primeiro, inicie o seu projeto. Faça um planejamento, execute, encerre, monitore e controle. Pronto. Fácil? Não. O início do projeto é a concepção do desejo do seu contratante. O planejamento é como você vai realizar. A execução é a realização do seu projeto. E o encerramento é a entrega do produto final. O que dá sustentação a essas etapas é o monitoramento e o controle, para que o produto final atenda às necessidades daquele que te contratou. A concepção é a identificação das necessidades, é o estabelecimento da viabilidade, definição de alternativas, caso um plano A não funcione, eu tenho que ter alternativas. Desenvolvimento de orçamentos, cronogramas e escolha para a equipe de trabalho. Planejamento é como isso vai ser organizado num determinado período de tempo. Nós vamos fazer simulações, vamos fazer atividades que vão direcionar para saber se aquele resultado pode ser atingido ou não. Junto, nós faremos o quê? Um controle, para saber se está tudo acontecendo dentro do que foi estabelecido lá na concepção, que é o cronograma. O final do projeto, ele encerra com o cliente dando o aceite e aí encerra-se o projeto. Só que, além da entrega, é preciso que eu faça o quê? Um treinamento com essa equipe, um acompanhamento para saber se tudo vai acontecer da maneira como foi previsto. Existem alguns cuidados que devem ser observados durante a execução de um projeto. Os fatores mais críticos
que nós encontramos, e um dos principais, é a administração de conflitos. Por quê? Nós envolvemos pessoas, então pessoas com perfis diferentes. E isso tudo faz com que eles tenham capacidades diferentes de trabalho. Alguns vão trabalhar num ritmo um pouco mais acelerado, outros vão trabalhar num ritmo um pouco mais lento. A sua atitude vai ser fazer o gerenciamento das habilidades, fazer com que eles trabalhem em sintonia, sem prejudicar o produto final. Um outro fator entre os apresentados aqui é a continuidade do pessoal do projeto. Se você tiver uma rotatividade menor, melhor será para você. Agora, se você tiver uma rotatividade muito grande, para dar continuidade vai ser um pouco mais complexo. Os clientes querem respostas rápidas. Muitas vezes um projeto demanda tempo, até mesmo pela fase da elaboração e da execução. E às vezes o cliente tem uma emergência com isso. O ideal é que você trabalhe dentro de uma proposta de tempo adequada para que você possa desenvolver um produto com qualidade. Aliás, ressalto, qualidade é essencial no desenvolvimento de um projeto. Chamo a atenção dos senhores e das senhoras para que elaborem planos de contingência. São as alternativas que podem surgir diante de intempéries que podem acontecer no mercado ou no projeto que você esteja envolvido. Opostamente aos fatores críticos do sucesso, existem também outros motivos de insucesso. O que seria isso? São outras ações que podem acontecer que podem atrapalhar o desenvolvimento do seu planejamento. Entre eles, conflitos mal resolvidos com clientes internos e externos, fornecedores, agregados, prestadores de serviços, falta de experiência dos envolvidos e má distribuição dos recursos. Às vezes você precisa investir muito mais em tecnologia do que em logística, ou vice-versa. E aí o mais crítico de todos é a insatisfação ou desistência do cliente. De repente ele desiste não pela qualidade do produto, mas por não estar apto a usar aquela informação naquele momento. Semelhante a uma empresa que contrata um projeto de pesquisa, a pesquisa é realizada, no momento da entrega ele diz: eu não vou usar isso agora, então a sua pesquisa não serve. É um risco que se tem no mercado. Quanto à elaboração e administração do projeto, em geral, nós dizemos que é essencial que ocorra acordo entre a equipe. Se você não tiver uma equipe consolidada, organizada, você vai ter problemas. Que haja um plano bem estruturado, estabelecendo diretrizes e responsabilidades de cada área, e aí isso tem que ser respeitado. Comunicação constante e efetiva. Registre, anote, documente. O maior inimigo que pode acontecer é a rádio peão, a distorção das informações. O escopo, o que é o escopo? É a estrutura do teu projeto. Falaremos dele um pouco mais adiante. Ele precisa estar muito bem delimitado. E o apoio gerencial. De nada adianta você ter um projeto pela frente e a gestão da organização não está ali te dando suporte. Como fazer para que isso aconteça? Estratégia e doutrina. Estratégia por quê? É o meio que você vai utilizar para lidar com todos os conflitos. Doutrina é a forma como você vai fazer com que a sua equipe raciocine. Como que eu posso consolidar a estratégia e a doutrina? Estratégia é o meio militar de se atuar no mercado. Doutrina é a forma de raciocinar. Podemos aliar as duas informações? Sim, tranquilamente. Quais são as habilidades que eu preciso? Várias. Eu preciso de um grupo que tenha habilidade. Porém, mesmo que eu não tenha uma equipe muito habilidosa, se eu tiver disciplina, eu consigo chegar ao resultado final. Esse movimento que envolve estratégia, doutrina, habilidade e disciplina surgiu no final dos anos 80, quando surgiu o Project Management Institute. O que significa isso? Ele criou um guia de conhecimentos de administração de propósito, que tem como ideia central
identificar e sistematizar as áreas mínimas do conhecimento que os indivíduos devem apresentar, contribuir para a formação de uma linguagem comum entre todas as pessoas, fornecer bases para programas de treinamento e educação em administração de projetos. Essas ferramentas, esse padrão que o PMI adotou, ele está presente em vários países, inclusive no Brasil. Quais são as áreas de conhecimento que envolve o PMI? Em sentido horários, podemos falar que é gerenciamento do escopo, do tempo, do custo, da qualidade, de recursos humanos, das aquisições, da integração, do risco e da comunicação. Eu preciso ter um escopo bem definido, eu preciso saber qual é o cronograma que eu vou trabalhar, quanto isso vai custar para a organização, qual a qualidade que eu quero entregar para o meu cliente final, como eu vou atuar com as pessoas, como eu vou trabalhar com os fornecedores na parte de aquisições, como eu vou integralizar pessoas e um fator que é preponderante a todos os projetos, os riscos, como lidar com eles. A comunicação, como nós já sabemos, deve ser eficiente o tempo todo. Aqui nós temos todas as etapas que envolvem o projeto, todas as áreas de conhecimento. São 9 e nós comentamos no slide anterior. Quais são os objetivos de desempenho? 5 objetivos básicos a se alcançar na gestão de projetos. Qualidade, entregue o seu produto da melhor forma possível. Rapidez, entregue rápido, porém sem perder a qualidade. Confiança naquilo que você fez. Você precisa entregar um produto que vá dar qualidade, que o cliente utilize sem medo que quebre, sem medo de falha nas informações. É preciso ser flexível, porque o tempo e as tendências do mercado podem mudar. E o custo, você, enquanto gestor de um projeto, terá que fazer a gestão deste custo. Nós temos hoje um cenário globalizado com evoluções e tendências. Entre as tendências que nós temos neste mercado que atuamos atualmente, existe uma competição internacional com gerente dentro e fora do país. Nós observamos recentemente a migração de pessoas dentro do Brasil, procurando melhores opções de trabalho, e percebemos também a imigração, ou seja, estrangeiros indo trabalhar no Brasil. A grande competição entre as empresas, através de mercados cada vez mais competitivos, buscando prazos cada vez menores, ou seja, elas forçam os trabalhadores a atuarem em ritmo muito mais acelerado. A importância dos clientes na elaboração da estratégia da empresa é fundamental que eu saiba qual o parecer do meu cliente com relação à minha empresa e ao mercado. Projetos gigantescos integrados. Copa 2016, 14, não sei quando é a Copa. Sei bem. E se eu não soubesse, meu projeto corre o risco do quê? De entrar por água abaixo. Então eu sei muito bem que os estádios devem estar prontos no máximo até final do ano que vem. Por quê? Porque se não eu entregar a tempo, eu perco a oportunidade de sediar um jogo. E aí, o tempo de vida dos produtos está cada vez menor. São lançamentos constantes. Quantos carros foram lançados no mercado ultimamente? Quantos modelos foram modificados? Deem uma refletida sobre isso. E não vai dar tempo, porque um novo comercial já deve estar chegando no ar. Qual que é a necessidade do cronograma? E aí vocês devem estar pensando, meu Deus, o vídeo não para de falar? Não, porque o nosso tempo é curto. Eu preciso de um planejamento, acompanhar e controlar. Aqui nós temos duas formas ou dois módulos de controle. O primeiro é uma tabela em que eu tenho os meses de fevereiro, março e abril, isso do ano de 2009. E ali eu tenho várias etapas do projeto. Ou também tenho uma nova opção, que é um calendário, e ali eu coloco o quê? A duração de alguns módulos, em outubro, novembro e dezembro. Em verde
nós temos uma determinada disciplina, em azul nós temos uma outra disciplina. A necessidade de eu ter um acompanhamento e controlar através de um cronograma é saber a minha situação diante do projeto que eu estou desenvolvendo. E aí, produtos ou serviços? Qual deles eu vou desenvolver? Cada empresa vai desenvolver um produto de acordo com a sua necessidade. Eu posso ter um projeto voltado para um produto e posso ter um voltado para serviços. Um deles precisa do acompanhamento do cliente diretamente, outro pode ser monitorado à distância. Produtos não precisa da presença do cliente diretamente no dia a dia. Por quê? Eu faço um pedido, delego isso para uma empresa, a empresa vai desenvolver o meu produto e vai me entregar a peça final mediante a minha aprovação. Serviço, eu preciso que tenha alguém acompanhando frequentemente. Exemplo, a obra de um estádio de futebol para a próxima Copa. É necessário que as construtoras estejam acompanhando diariamente todos os problemas. Por isso que eles são setorizados, são divididos em grupos de trabalho e aí fica mais fácil para a empresa organizar e controlar as suas ações. Entenderam qual a diferença entre produtos ou serviços? Mas, Ovidio, eu posso ter um projeto voltado para alavancar vendas? Pode. É uma ação com um tempo de duração menor, mas vai te dar um resultado que você precisa. Provavelmente, alavancar suas vendas. Quando nós falamos na gestão pública, e aí ele tem alguns riscos. O projeto ele pode acontecer? Pode acontecer sim. Só que eu tenho que ficar atento a dois fatores. Primeiro, ele precisa ser controlado normalmente. Não é o fato de ser em órgão público que o projeto possa ser tocado a livre desejo. Isso não pode acontecer. Outro fator, ele precisa ser realizado de acordo com a legislação vigente. Eu não posso fazer um projeto agora e esperar que ele seja concluído daqui a 12 anos. Eu preciso trabalhar com ele dentro de 4 anos, ou seja, que é o tempo de duração de um mandato. O ideal é que ele aconteça dentro desses 4 anos, ou que ele seja um documento, que ele seja estruturado de maneira que, mesmo que se mude a gestão, ele dê sequência. É um risco do mercado, também nos setores públicos. E aí, mais alguns fatores. Com relação ao primeiro ponto, ele tem que ser o conteúdo dele tem que ser adequado à gestão de projetos como um todo. Com relação ao segundo ponto, não pode esquecer que existem especificações quanto à gestão pública. Eu tenho que obedecer demandas, eu tenho que me preocupar com a questão de legislação. Não é simplesmente desenhar um projeto e tocá-lo. Nós estamos falando o quê? De uma gestão pública. E aí eu tenho que adequar o meu projeto a todos os pormenores da gestão pública. Quando nós falamos na parte legal, eu tenho que ficar atento à licitação e o contrato, quais são os procedimentos formais. Isso aqui já falando, esses 7 itens tocam diretamente a respeito do quê? Da licitação que eu posso ter dentro de um projeto. Mas isso pode acontecer? Deve acontecer. Lembrando, eu estou lidando com dinheiro público, por isso a necessidade do controle. Análise e viabilidade de um projeto.